procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz.
Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de estudo na nossa sala virtual, onde focaremos Deus e as leis da natureza, transmitido pelos canais do IGESE, do Facebook, do YouTube e também dos nossos companheiros da Rádio Web Fraternidade e da Rede Amigo Espírita. Boa noite, Otacílio. Seja muito bem-vindo, nosso amigo, nosso professor. Boa noite, Ronaldo. É um prazer estar aqui de novo com você, obviamente, com o trabalho da Ana, que já está aparecendo lindamente aí, mostrando para nós um pouco do nosso céu, e de todos os nossos amigos que estão aqui conosco, já todos eles nomeados. Eu não vou dizer um por um, porque mas a gente coloca aqui rapidinho para... E eu não quero cometer injustiça, então todos sejam bem-vindos e é um prazer estar com vocês. Muito carinho. Legal, Otacílio. Como é de hábito nosso, antes de iniciarmos os trabalhos, né, faremos uma prece. Você pode fazer para nós, Otacílio, por favor? Vamos lá. Queridos amigos, voltemos a nossa atenção para as forças superiores da vida que emanam de Deus, nosso Criador, nosso Pai amoroso e bom. E em Jesus, esse amigo incomparável, que conduz e canaliza todas as energias espirituais para o nosso mundo, nos dando forças, coragem, bom ânimo, para seguirmos com Ele na nossa trajetória de espíritos a caminho da nossa evolução, em busca da plenitude espiritual, que é o desejo de todos nós, de sermos felizes e de podermos, com a nossa alegria, nossa felicidade, trabalharmos sempre em benefício de todos aqueles que nós podemos servir e, ao mesmo tempo, mantendo em nós a nossa simplicidade e humildade necessária para recebermos também a ajuda daqueles maiores do que nós, que estão sempre nos amparando, nos protegendo, trabalhando com Jesus pela felicidade do nosso planeta. Ampara-nos, Senhor, agora e sempre, para que possamos ser aprendizes do Teu Evangelho, aprendizes das lições espirituais que nos chegam através da doutrina espírita, para que possamos ser cada vez mais criaturas lúcidas, simples e humildes. Que assim seja, Senhor. Então vamos lá, Otacílio. Hoje é a terceira aula, né? Continuando na introdução. Hoje nós vamos falar sobre Deus, né? E sobre a visão espírita da criação. Então fique à vontade, a palavra é toda sua. Que nós tenhamos uma noite realmente rica de conhecimentos, né, e de aprendizado. Isso mesmo. Vamos lá, inspirado pelos espíritos bondosos, que esse trabalho, a gente sabe que todo o trabalho espiritual conta com a ajuda dos espíritos superiores que trabalham pelo bem. Então, muitas vezes, a gente está aqui, não é, trazendo esses ensinamentos que a gente colhe nas obras básicas, que a gente colhe no Evangelho de Jesus, e certamente que a gente tem inspirações amorosas desses nossos companheiros espirituais que sempre estão nos ensinando. E eu, às vezes, fico surpreendido, porque falo coisas que eu tenho certeza que não são minhas. Então, eu aprendo junto. Eu sempre lembro que o ouvido que está mais perto da minha boca é o meu. Então, esses ensinamentos são sempre para mim primeiro e compartilhado com todos nós que estamos aqui juntos. Então, nós começamos, não é, falando, trazendo para nós a concepção de Deus que a gente encontra
no Velho Testamento. O Deus de justiça, o Deus que Moisés nos apresenta, mostrando para nós, então, um Senhor, não é? Que parece interferir diretamente na nossa vida, comandando um povo que eles consideram escolhido, não é? Diferentemente dos outros. E aí tem toda uma tradição trazida pela cultura hebraica, pela cultura hebraico-judaica até os nossos dias. E que nós ainda mantemos muitos desses pensamentos em nós. Depois nós apresentamos, não é, um pouco da fala de Jesus, do trabalho de Jesus junto conosco, da sua presença amorosa, mostrando para nós um pai amoroso e bom, um pai que se preocupa com seus filhos e que cuida de seus filhos com todo amor, com toda misericórdia, mas também com a justiça, porque o mérito, quando ele nos oferece o livre-arbítrio como condição necessária para que a gente se torne um espírito capaz, independente, responsável por si mesmo, não é? Ele nos respeita nessa liberdade, mas nos dá recursos para que a gente aprenda com as escolhas equivocadas através das consequências que vão sendo oferecidas para nós como recursos de corrigenda no nosso caminho. E hoje a gente vai, então, apresentar para nós a concepção de Deus trazida pelos Espíritos através da nova revelação, que é a doutrina espírita. Então, dessas três revelações, a revelação de Moisés, a revelação trazida por Jesus e a revelação trazida pela doutrina espírita, nós vamos vendo um crescente de evolução do pensamento e do sentimento da humanidade em relação a Deus, a ideia de Deus e a concepção de Deus dentro do nosso ser. Então, a gente vai ver na doutrina espírita um Deus um pouco diferente daquele que a gente já aprendeu nas concepções duas anteriores, porque nenhum dessas concepções anteriores enfatizou, não é, duas coisas que são muito importantes como recurso para nosso entendimento com relação ao nosso Criador, que é exatamente a maneira de pensar que a doutrina espírita nos coloca. Então, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, não é? Kardec pergunta aos espíritos superiores: que é Deus? E essa pergunta de Kardec é uma pergunta muito diferente das filosofias anteriores e dos conceitos teológicos também anteriores, porque ele não pergunta quem é Deus. Quando a gente pergunta quem, a gente usa a palavra quem, essa partícula questionadora, para pessoas. Portanto, quando a gente pergunta quem é Deus, a gente já fez um modelo. Deus é uma pessoa, não é? Então, a gente projeta na pergunta, filosoficamente, a concepção antropológica, não é? Antropomórfica, melhor dizendo, de Deus. Quer dizer, a gente está modelando Deus como alguém, não é, semelhante a nós. Então, Kardec modifica isso e pergunta que é Deus? Que para coisa, para qualquer coisa. Que coisa é Deus? Então, quando a gente pergunta assim, obviamente que a gente também deixa para o respondedor a liberdade de dizer, não é, com profundidade, a uma concepção sem modelo. E bonitamente, né, de maneira elegante, os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema e é a causa primária de todas as coisas. A palavra primária tem uma pequena diferença de primeira. A causa primeira, não é,
não é exatamente igual à causa primária. A causa primária é a causa essencial, não é? Não é que começou, é que é originária de, e é isso que é importante. Então, Deus é a inteligência suprema. O que é inteligência? Não é? Então, a gente já começa questionando, para fazer uma ideia de Deus, a gente começa questionando o que é inteligência. Porque se Deus é a inteligência suprema, se a gente não souber o que é inteligência, a gente não entende a resposta dos espíritos. Então, a gente começa a compreender que Deus se manifesta em tudo que existe através de uma inteligência superior. E inteligência, basicamente, é a atividade criativa. Não é? Deus é inteligência e, portanto, a capacidade criativa suprema do universo. E como é causa primária, isso significa que Deus é, será e foi sempre a fonte de tudo que existe. Então, nós podemos pensar em tudo na nossa observação do nosso meio ambiente através dos nossos pobres sentidos, não é? Tudo que a gente observa é criação divina. E é criação básica, fundamental, primária. Não é? E é inteligente. Portanto, inteligência suprema não pode cometer erros. Então, não há nada, absolutamente nada errado na natureza. É muito interessante esse pensamento, porque às vezes a gente fala, olha para a gente, mas está tudo errado. Não é? E a gente, muitas vezes, por não compreender o significado da inteligência suprema, não é? Transpõe esses erros para o Criador, como se ele fosse responsável por isso, porque a gente não pensou direito, não analisou as coisas com devido cuidado. Mas para a gente entender isso de maneira adequada, a gente precisa também saber o que é espírito, porque a gente conhece a inteligência através da nossa, não é? E a definição que os espíritos dão na pergunta 23, o que é o espírito? Os espíritos respondem, é o princípio inteligente do universo. Olha que resposta. O que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. O elemento primordial criado por Deus como aquele que possui inteligência e se manifesta essa inteligência através da sua ação. Então, o princípio inteligente do universo está intimamente correlacionado com a inteligência suprema do universo. Quer dizer, como a inteligência suprema do universo é a inteligência criativa, ela cria, obviamente, como consequência, princípio inteligente. E para dar a esse princípio inteligente uma realidade palpável, perceptível, ele cria um outro elemento para representar o espírito, que é o princípio material. Então, quando Kardec pergunta para os espíritos também, não é? O que definição eles poderiam dar da matéria? Antes disso, ele apresenta aquela concepção de matéria que era a concepção da ciência
na época de Kardec, em 1850 e poucos, ele desvia, por causa da resposta que os espíritos dão, desvia a pergunta para deixar os espíritos livres também para dar uma resposta, não é? Que não precisaria ser o nosso modelo sobre matéria. Então, ele pergunta, que definição podeis dar da matéria? Que é a pergunta 22A do Livro dos Espíritos. E os espíritos respondem de uma maneira extremamente diferente do pensamento da época, da ciência da época e da ciência de hoje. A matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que o espírito, se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Então, vejam, para nós agora, a concepção de Deus é uma concepção muito diferente, muito mais abrangente do ponto de vista do pensamento que nós temos sobre as coisas, porque Deus é a inteligência e a fonte do universo, a inteligência suprema. Portanto, quando ele cria espírito, princípio inteligente, para operar na sua criação, ele dá o recurso para que esse princípio inteligente atue. E esse recurso é o que a gente chama de princípio material. Então, o princípio inteligente se reveste e especializa o princípio material à sua volta, e através desse recurso ele atua sobre tudo que existe externo a ele. Portanto, a matéria é o recurso de vestimenta, de ação do espírito e, ao mesmo tempo, de interação desse princípio inteligente com tudo criado na natureza. Então, essas três concepções andam juntas para a gente entender, porque agora a gente começa a compreender por que lá atrás, quando a Gênese bíblica, Gênese mosaica, diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E nós ficamos esse tempo todo enganados, achando que a gente era parecido fisicamente com Deus. E como a gente não vê Deus e vê gente, a gente pintou Deus como um velho de barba branca, né? Um velho todo-poderoso, um soberano. Agora a gente muda a concepção, porque a semelhança nossa com Deus é através do ato inteligente, do fato de nós sermos princípios inteligentes. Então, isso muda o sentido, porque agora eu vou pensar em Deus como uma inteligência, uma ideia abstrata, mas uma inteligência suprema. E veja que esse conceito, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, fica um conceito universal. Apesar da palavra suprema ter diferentes significados para cada um de nós, porque cada um de nós tem um tamanho de pensamento com a nossa cabeça, pelo nosso desenvolvimento, a palavra supremo, para nós, ainda é relativo, porque a gente não sabe pôr limites, não é? Naquilo que é ilimitado, mas a gente põe porque nossa capacidade de pensamento não alcança uma coisa ilimitada. E por isso a gente tem uma concepção de supremo que varia de pessoa para pessoa, não é?
É claro que à medida que a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência, que a gente vai desenvolvendo nossa capacidade de compreensão, a gente vai ampliando essa capacidade de pensar amplamente. Há algumas pessoas que não imaginam sequer o universo onde a gente está metido. Nós vamos hoje mostrar algumas imagens para vocês mais tarde, para que vocês possam perceber, começar a sair do planeta Terra e sair do mesmismo do nosso cotidiano, para a gente ampliar nossa concepção de coisas grandes, para pensar num Deus grandioso, porque a nossa capacidade de pensar no grande é limitada. Então, nós somos mentes, não é? Princípios inteligentes, inteligências ainda limitadas, tentando compreender a inteligência suprema do universo. Então, essa compreensão é uma compreensão evolutiva. Nós vamos ampliando-a na medida em que nós vamos melhorando a nossa própria capacidade de expandir a nossa inteligência. Então, como nós somos princípios inteligentes, a nossa inteligência é desenvolvível a partir de um ponto até uma plenitude que a gente está longe de imaginar, aproximando-se, portanto, da inteligência suprema. Não é? É curioso isso, né, da gente pensar assim, mas Jesus também já tinha ensinado isso para a gente, quando ele diz: sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. Isto é, desenvolva a capacidade intelectiva. E aqui, quando a gente fala de inteligência, ele não está falando de inteligência fria, porque nós aprendemos a fazer uma diferença entre inteligência e sentimento. Mas nenhum de nós é capaz de pensar qualquer coisa sem colocar nessa qualquer coisa o nosso sentimento. Então, as nossas ondas mentais, que nós geramos através da nossa capacidade criativa de pensar, porque pensar é agir, a gente vai mudando a nossa concepção. Pensar é agir. Agir aonde? Naquilo que é sensível ao pensamento. E o que é sensível ao pensamento? O princípio material, que está intimamente ligada ao princípio inteligente. Portanto, nós vamos depois compreender na pergunta 27 que esse princípio material, que está sujeito à ação do pensamento, da ação da inteligência que nós somos, que estamos desenvolvendo, é o fluido universal. Mas a gente lê também que o fluido universal é o fluido essencial da criação de tudo que é material no universo. Portanto, Deus se manifesta no universo através desse fluido universal que preenche por criação divina o universo inteiro. E aqui, quando eu falo universo inteiro, ele não tem fim. Não é? Ele não é limitado. Porque Deus cria sempre. Há uma pergunta que Kardec faz sobre Deus, não é? E os espíritos respondem: você pode imaginar uma inteligência suprema eterna, em algum momento inativa? Então Deus cria. Então nós não temos agora a concepção de Moisés, que Deus criou o universo em 6 dias e descansou no 7º, porque isso é um símbolo. Deus não criou o universo. Deus cria o universo. Cria sempre. Portanto, nós somos
espíritos já criados por Deus, mas Deus continua criando. Continua criando não só princípio material, mas também princípio espiritual. E os princípios espirituais criados por Deus continuam se associando aos princípios materiais, criando para si um corpo de expressão que mais é elaborado lá na frente, quando a gente é espírito consciente da própria individualidade, a gente chama de corpo espiritual ou perispírito, como chama a doutrina espírita. Esse corpo espiritual, que é a expressão do espírito, pode agir no mundo material mais grosseiro. Pode, inclusive, se associar à matéria grosseira, atômica, molecular, como é o nosso corpo físico, elaborando esse corpo físico para que a gente possa ter uma expressão mais direta nas coisas mais brutas e mais materiais. Então, a gente passa, com essa experiência de crescimento, a ter uma vida dupla, onde a gente experiencia a vida material grosseira através do corpo físico e atua no mundo espiritual através de um corpo sutil feito desse fluido cósmico que está intimamente ligado a Deus, daí a onipresença de Deus e de Deus em nós, aonde a gente estiver, e a gente atua nesse universo espiritual através desse corpo espiritual. Então, vejo que a concepção de Deus melhora muito para nós quando a gente tem uma visão espiritual do universo. E essa visão espiritual está contida especialmente nessa primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primárias. Então, é muito importante que a gente comece a pensar de forma diferente. Então, vamos dar aqui uma visão para vocês de algumas coisas que a gente preparou, que está sendo agora observado por esse observatório novo que os seres humanos colocaram em órbita, né, junto com a Terra, em torno do Sol. Esse observatório chama Telescópio Webb, tá certo? James Webb, em homenagem a James Webb, um físico, um cientista estudioso também da astrofísica e da astronomia. Esse telescópio está a 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão de quilômetros da Terra. Está 3 vezes mais distante do que a Lua. A Lua está a 380 mil quilômetros da Terra. Esse observatório está a 3 vezes a distância longe da Terra. E ele continua agora, né, está em ação, já começando a observar as primeiras imagens do nosso universo. Vamos mostrar essas imagens para que vocês se deliciem, não é, com a criação divina. Uma borboleta adentrou minha janela, mostrando que lá fora 2 galáxias vizinhas. o azul do infinito. Aqui um conjunto de 3 galáxias.
Aqui uma nebulosa, berçário de formação de estrelas na nossa galáxia Via Láctea. Aqui outra nebulosa. Todos esses pontos azuis são estrelas novas, e os pontos vermelhos, estrelas mais velhas. Esta é uma nova galáxia espiralada, parecida com a nossa Via Láctea. Está mais ou menos a 100 milhões de anos-luz de nós e contém da ordem de mais de 200 bilhões de estrelas. Essa é outra galáxia espiral. Essa é o resultado da explosão de uma estrela, a nebulosa da bolha, um monte de matéria cósmica gerado pela explosão da estrela. Vai formar sistemas planetários mais tarde. Outra galáxia. A planta da vida é cara. Mais galáxias. A amizade meu beija-flor. Vou voar no infinito, tornar-me um cometa, sentir a Via Láctea. Todos os pontos que a gente vê são galáxias, são milhares de galáxias. Eu sou filho da luz, mereço Essa é uma visão do céu profundo. E a gente vê milhares de galáxias. Não são estrelas, são galáxias. Iguais a essas, semelhantes a essas. Isso aí é uma nebulosa, resultado de uma explosão de estrelas, com matérias, estruturas atômicas formadas dentro das estrelas que, depois que explodem, formam nebulosas de átomos. Como essa também. Também uma nebulosa. Vai nascer novas estrelas dessas nebulosas. Por colapso gravitacional. Essa galáxia é uma galáxia espiral parecida com a nossa. Veja que ela tem uma vizinha. Aqui, vizinhas são milhões de anos-luz. Aquela que está lá atrás está bem distante. Felicidade é pra quem se entrega. A amizade é o amor. Evolução. Mais galáxia. Agora, meus irmãos, vocês acreditem, tudo isso que nós mostramos é uma fração mínima do universo. É criação de Deus. Vocês imaginam o que é Deus? Nós que pensávamos que Deus tinha formado o nosso planetinha, passamos a pensar em Deus como criador desse universo inteiro. Cada uma dessas galáxias é semelhante à nossa Via Láctea. Quando a gente olha para o céu, a gente vê as estrelas da nossa galáxia. O Sol é uma estrela que gira em torno do centro da nossa galáxia, que tem da ordem de 100 mil anos-luz de diâmetro e 30 mil anos de espessura. O Sol está mais ou menos a 26 a 30 mil anos-luz do centro da nossa galáxia. E dá uma volta, gira junto com a galáxia
em cada 250 milhões de anos. Se a gente pensar que o nosso planeta tem 4,6 milhões de anos, nós estamos na 20ª volta galáctica. Na volta anterior, os habitantes da Terra eram os dinossauros. Vejam, nós estamos falando de evolução e mudança, criação divina. Agora imagine esse Deus criador, inteligência suprema. É diferente de pensar em Deus assim do que naquele Deus Senhor, não é? Que a gente criou por atavismos religiosos de informações de encarnações passadas, como aquele que ficava vigiando o comportamento humano. Vocês acham que Deus, inteligência suprema, capaz de criar, e é Deus de tudo isso, está preocupado com o nosso comportamento, anotando o nosso comportamento? Claro que não é assim que funciona. Por isso, as leis de Deus. A gente vai ver que a atuação de Deus no universo é através do seu amor e das leis inteligentemente construídas para que a gente pudesse, independentemente, sujeito a essas leis, sair de um princípio inteligente rudimentar, que viveu as primeiras expressões da vida nas vidas bacterianas, foi capaz de se desenvolver e acumular recursos de evolução, de conhecimento, de expressão na vida, até chegar à fase humana, tendo aí a consciência da própria individualidade, e a partir daí construindo uma memória consciente como espírito humano, a caminho da harmonia com as leis espirituais que nos governam e, portanto, com intimidade com o nosso Criador. Porque a nossa intimidade com o Criador vai crescendo e vai sendo conquistada à medida que nós vamos nos harmonizando e vivendo em paz, em harmonia, em ressonância, em consonância com essas leis espirituais, essas leis físicas que governam o universo inteiro. Então, estudar, não é, a concepção de Deus, estudar as leis de Deus, nos ajuda a nos posicionarmos perante o nosso Criador. Então, por isso é importante esse estudo. É por isso que Kardec começa com o que é Deus, não é? A obra da doutrina espírita que veio para ficar conosco até a consumação dos séculos, não é? Veio trazer para nós, não é, a abertura de entendimento dessas concepções grandiosas da criação divina. E começa com a mudança de comportamento nosso diante do nosso pensamento em relação ao nosso Criador, ao nosso Pai amoroso e bom, que, como é inteligência suprema, não comete erros, portanto, tudo está certo. Ele não nos criou imperfeitos, porque a criação divina é perfeita. Ele nos criou perfectíveis. Não nos criou prontos, nos criou para que nós nos aprontássemos por conta própria, para que pudéssemos ter mérito da nossa própria evolução. E nos deu como profundo provedor e profundo previdente, nos deu todos os recursos que nós precisamos para fazer a trajetória evolutiva da ameba ao espírito puro angelical. Então, a gente tem todos os ingredientes que a gente precisa compreender para, entendendo, usá-los em nosso favor, para que nós sejamos felizes. E a felicidade para nós muda de concepção,
porque ela deixa de ser aquela posição de ter para ser, não é? A gente não é ter, a gente é ser. E sendo, a gente está, não é, em harmonia com as leis divinas. E estando em harmonia com as leis divinas, a felicidade é plena. Então, a nossa felicidade vai crescendo à medida que a gente vai se ajustando, não é, com essas leis espirituais, com essas leis da natureza que nos governam, porque isso vai trazendo para nós a presença e a intimidade de Deus dentro da gente. Quando Jesus nos ensina no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, ele está dizendo que nós precisamos compreender que a vinda do reino de Deus em nós é a nossa compreensão e ajustamento e harmonização com as leis espirituais que nos governam. Essa é o significado dessa oração, dessa prece que Jesus nos ensina, que a gente ainda não compreende os detalhes dela, porque ela é extremamente profunda e abrangente também. Então, essa concepção de Deus é a concepção que a doutrina espírita nos traz, porque nos traz justamente no momento em que a Terra, os homens, a humanidade, conseguiu alcançar níveis de compreensão das coisas da natureza que faz com que ele possa entender como por trás de tudo que existe há uma inteligência superior que harmoniza tudo que existe com um objetivo que é a grandiosa e primeira lei, chamada lei de evolução. Muito bem, vamos conversar agora entre nós, voltando aí para conversar com nossos amigos aí que estão enchendo o chat de... Que aula, hein, Terceiro? Que noite! Hoje está muito, muito gostoso, muito esclarecedor. Então, tem a primeira pergunta aqui, foi colocada pelo Ricardo, né? Professor Otacílio, por favor, o que é o sentido de divino à luz da doutrina espírita? Está na inteligência suprema de Deus? Exatamente, porque aqui a gente tem que entender, Ricardo, que inteligência não é intelecto. Inteligência é completeza, porque o princípio inteligente, ele carrega duas expressões da inteligência, que é o conhecimento e o sentimento. Então, a inteligência suprema tem o sentimento no máximo, porque é supremo também, em todos os atributos. Qualquer atributo de coisa boa, de coisa certa, de coisa útil, de coisa precisa e preciosa, é atributo, no máximo, conferido a Deus. Então, Deus é a suprema justiça, a suprema bondade, a suprema misericórdia. Deus não comete erro, portanto, não criou nenhum de nós para perdição, porque Deus não comete erro. Ele nos criou para a plenitude espiritual e nos deu o tempo necessário a cada um de nós para atingir essa plenitude espiritual. Portanto, não existe punição na criação divina. As leis espirituais não são punitivas, porque Deus é amor. E quem ama não pune, corrige, dá nova oportunidade. Dar nova oportunidade é perdoar. Não é? Então, o perdão divino se expressa nas suas próprias leis. A própria reencarnação é uma expressão disso, porque a gente volta para corrigir e para continuar aprendendo. Não é? Então, tem múltipla aplicação às leis espirituais que nos governam. Então, o divino é o absoluto valor do bem. É esse o grande significado.
Vamos lá, então. Tem mais uma pergunta aqui, Otaciero, agora aqui de casa, da Ana Mizumoto, a qual eu queria agradecer pelo excelente trabalho, pelo vídeo que ela fez, né? Sem a qual a gente não conseguiria ter essas imagens lindas aí. Então, muito obrigado, meu amor. Te amo. Então, Eu também, Ana. Estou aprendendo a te amar também como uma grande amiga. o fato de Deus criar sempre explica a diferença evolutiva, inteligência e moral entre nós? É uma conclusão sábia, correta, absolutamente correta, não é? Porque a gente vai encontrar em Jesus o exemplo máximo que nós podemos perceber de plenitude espiritual, e Jesus é anterior à Terra, como ele mesmo disse, quando ele está despedindo dos discípulos. Está lá no Evangelho de João, a partir do capítulo 15 para frente. Ele fala, não é? Que ele vai voltar para a glória de Deus, glória que ele tinha antes que o mundo fosse fundado. Isso significa que Jesus já estava em comunhão com Deus antes da formação do nosso planeta. Portanto, Jesus tem que ser anterior a nós. Não é? Mas ele se coloca como filho de Deus, como nós, e chama-nos de irmãos, e nos diz, quando fordes orar, orai assim, Pai Nosso. Ele se inclui como filho do mesmo Pai, mostrando, portanto, que Deus cria sempre, e por isso há espíritos já em plenitude espiritual, na condição crística, porque já conquistaram isso, foram criados antes, e nós que estamos a caminho, do mesmo jeito que princípios inteligentes mais rudimentares, que estão se expressando ainda na fase humana, na fase mais rudimentar da expressão da vida. Então, Deus cria sempre. Deus cria sempre. Jesus disse, meu Pai trabalha sempre e eu trabalho também. Tem uma pergunta aqui do Daniel Rosa de Assis. Professor Otacílio, na evolução da natureza espiritual, do instinto ao sentimento, do humano à angelitude, essa escala ascensional tem uma cronologia temporal a ser alcançada? Há uma pergunta que os espíritos fazem, que Kardec faz aos espíritos, que os espíritos respondem assim para ele: Deus não tem pressa. Eu acho essa resposta, eu não lembro o número da pergunta, mas você, Daniel, estudioso, pode encontrá-la. Deus não tem pressa. É quando Kardec pergunta que um espírito que tem ainda coisas para acertar, né, que tem expiações a fazer e tal, né, como é que fica, se ele pode ser obrigado a situações difíceis, né, na vida terrena. E aí, como é que ele pode saber das escolhas para poder melhorar a si próprio? E o espírito, então, responde que Deus não tem pressa. E é muito importante a gente entender que essa cronologia, quem faz é cada um de nós. Cada um de nós tem o seu tempo próprio para evoluir. Por isso, não adianta a gente ficar cobrando dos outros, porque a gente não pode apressar a evolução de ninguém, a não ser a nossa própria. Então, há uma sequência de evolução, com certeza, mas não há uma imposição de tempo, de cronologia, ó, até aqui você tem que fazer isso, ali para frente você tem que fazer tal coisa. Não é assim que funciona, porque quando Deus nos confere a capacidade de escolha, ele nos dá o tempo infinito para a gente chegar à plenitude espiritual. Porque a nossa escolha é que vai fazer ser mais rápido ou mais lento.
Otacílio, tem uma pergunta aqui da Michelânia Rufino. Professor Otacílio, qual a diferença entre estrelas e galáxias? Obrigado pela pergunta, Michelânia. É muito importante a gente falar uma linguagem que possa ser compreendida. Então, às vezes, a gente fala uma coisa achando que todo mundo sabe o que a gente está falando. Então, perguntem. Estrelas são agregados de matéria, um corpo limitado no espaço cósmico, tá certo? Que está produzindo, através de fusão nuclear, átomos cada vez mais pesados. Então, as estrelas são os laboratórios de fabricação da estrutura atômica da matéria. E a reunião de bilhões de estrelas em torno de um núcleo comum, atrativo, que faz com que todas essas estrelas formem uma espécie de arquipélago reunidos entre si, é o que a gente chama de galáxia. Então, a galáxia é constituída de estrelas, de poeira cósmica, de gases, de hidrogênio, hélio, não é? Por isso é berçário de estrelas também, há estrelas se formando em todas as galáxias. Existem galáxias mais novas, existem galáxias mais velhas, mas a maioria das galáxias tem já alguns bilhões de anos. A nossa galáxia Via Láctea tem 10 bilhões de anos já de formação. E continua formando nela estrelas novas. Por exemplo, quando a gente olha na direção das Pleiades, as Pleiades é uma constelação de estrelas, não é, que estão reunidas próximas umas das outras, não é, que às vezes a gente aqui no Brasil chama de chave do céu. Eu não sei por que chama de chave do céu, mas no interior eu já vi várias pessoas chamarem ela de chave do céu. Elas são tênues para ver a olho nu, mas a gente vê, e com binóculo a gente vê maravilhosamente bem. Essas estrelas têm só 200 milhões de anos, são novinhas, elas estão ainda em formação e formando sistemas planetários. O nosso Sol é muito mais velho, o nosso Sol tem 5 bilhões de anos. As Pleiades, que são várias estrelas juntas, têm só 200 milhões de anos, são novíssimas, comparado com 5 bilhões de anos. É uma criancinha comparado com um velho já está perto de desencarnar, tá certo? Fazendo uma comparação na vida humana. E essas estrelas se formam dentro das galáxias. Portanto, a galáxia é uma reunião, um arquipélago, uma reunião imensa de estrelas. Existem galáxias, Michelânia, que têm mais de 1 trilhão de estrelas. Existem galáxias que têm 10 bilhões de estrelas. Então, existem galáxias de todo o tamanho. A nossa Via Láctea é de tamanho médio. Ela tem da ordem de 200 bilhões de estrelas. A galáxia de Andrômeda, que é a vizinha nossa, que está 2 milhões de anos-luz de nós, isto é, se eu viajasse com a velocidade da luz, depois de 2 milhões de anos eu chego na galáxia de Andrômeda. Ela é uma galáxia espiral, parecida com a nossa, mas um pouco maior do que a nossa. E ela é companheira da nossa gravitacionalmente, uma vez a outra. Elas estão interagindo gravitacionalmente, só que a distância é muito grande, então essa força gravitacional é fraca, mas é suficiente para mantê-las em comunicação gravitacional. A gente, geralmente, uma galáxia dessa está num conjunto, num aglomerado de galáxias que estão distantes uma da outra, da ordem de milhões de anos-luz. Mas elas formam um conjunto, por isso que aquelas fotografias, não é, que a gente mostrou aí do observatório Webb, não é, mostrou um conjunto imenso de galáxias, todos aqueles pontinhos são grandes ilhas, grandes arquipélagos de estrelas reunidas. Geralmente, no centro da galáxia, tem uma expressão
de massa muito grande. Geralmente, nós estamos descobrindo com a nossa ciência, que, em geral, os núcleos das galáxias têm um buraco negro, que é extremamente massivo e tem uma força gravitacional intensa. Vejam, essa fotografia, cada ponto desse, ó, o único ponto que não é galáxia é esse ponto de baixo que parece uma estrela, está ramificado a luz para cima e para baixo, formando essa aí é uma estrela. Todas as outras são galáxias. Umas mais próximas, outras mais distantes. As mais próximas a gente vê mais difusamente, não é? E as mais distantes a gente vê como pontinhos. São bilhões e bilhões de estrelas espalhadas pelo universo afora. Tudo isso é criação divina. Tarsilo, tem uma pergunta aqui da Diná, ela também está bem assídua aqui nas nossas aulas. Ela pergunta, professor Tarsilo, a estrela Alcíone, maior da constelação das Pleiades, tem relação com Alcíone do livro Renúncia? Claro que não, Diná. Esse nome Alcíone é um nome dado por Emmanuel, que escreve o livro. Não é? Ela nem precisa ter se chamado na vida nossa como Alcíone, mas Alcíone é também um nome que se dá a pessoas por causa da mitologia grega. O nome Alcíone é de origem grega, tá certo? O espírito que viveu no livro, né, que é narrado pelo Emmanuel no romance Renúncia, ele é um espírito que atualmente não vive na Terra, já conseguiu um nível de evolução suficiente para ir para um planeta mais adiantado. Então, ela vive num planeta que gira em torno de uma estrela vizinha nossa, chamada Sírius. A estrela Sírius tem um sistema planetário à sua volta. Num desses planetas, esse espírito que viveu como Alcíone no romance, mora lá, trabalha lá, se desenvolve lá, porque é um planeta mais adiantado do que a Terra. Mas não tem nada a ver com a Alcíone, o nome da estrela da constelação lá de Pleiades. Tem uma outra pergunta dela aqui logo na sequência. Professor Otacílio, quando você diz que vemos o céu do passado, também estamos acertando o passado, vivendo no presente? A gente está tendo informação do céu do passado. A razão disso é porque a velocidade da luz é finita. Eu vou te dar um exemplo, Diná. Se eu pedir, por exemplo, um carteiro que saia daqui de casa agora, de carro, e te leve uma encomenda, ele vai gastar pelo menos 40 minutos para chegar em Araraquara, onde você mora. Porque a velocidade do carro dele é limitada. Mas se eu pudesse mandar através do telefone, você receberia quase que imediatamente, porque vai com a velocidade dos pulsos elétricos, que é quase a velocidade da luz. É menos que a velocidade da luz, porque passa por circuitos elétricos que retarda a informação, tá certo? Então, como a luz é também para grandes distâncias uma velocidade baixa, não é? Então, quando a gente olha para o céu, as estrelas que a gente está vendo estão muito longe, a gente está vendo a luz que saiu de lá um tempo atrás e está chegando até no nosso olho agora. Vamos dar um exemplo. Se você olhar na estrela Alfa Centauro, que é perto do Cruzeiro do Sul, fica abaixo, ao lado do Cruzeiro do Sul, uma estrela brilhante. Aquela é Alfa Centauro, a estrela mais próxima de nós. Ela está a 4,1 ano-luz de nós, o que significa que a luz, quando eu olho para ela, eu estou vendo a luz que saiu 4,1 anos atrás. Então, se ela explodir agora, eu só vou saber 4,1 anos depois,
porque a luz da explosão vai demorar a chegar aqui. Agora, Sírius está a 8,6 anos-luz de nós, onde mora Alcione, tá certo? Então, ela está um pouquinho mais distante. Capela está a 41 anos-luz de nós, isto é, quando eu olho para a estrela Capela, vejo ela no céu, estou vendo a luz que saiu 41 anos atrás de lá, porque está chegando no meu olho agora. Viajou 41 anos no espaço até chegar no meu olho. Então, quando eu olho a galáxia de Andrômeda, ela está a 2 milhões de anos-luz atrás, longe de mim. Então, a luz que eu vejo agora é de 2 milhões de anos atrás, saiu de lá, viajou pelo espaço e chegou agora no meu olho. O próprio Sol que a gente olha todo dia é o Sol de 8 minutos atrás, porque a luz do Sol gasta 8 minutos para sair de lá e chegar aqui. Quando a gente está observando, por exemplo, as explosões solares, tem uma explosão solar que joga muita matéria, né, a radiação cósmica para fora dele, e que vem na nossa direção, daí 8 minutos ela atinge a nossa atmosfera. Mas tem que passar da ordem de 8 a 10 minutos nessa viagem. Se for, por exemplo, só a luz gasta 8 minutos e um pouquinho. Mas se for átomos ou núcleos de átomos, demora um pouco mais de tempo, porque viaja com velocidade mais lenta do que a velocidade da luz. Então, quando a gente olha para o céu, quanto mais distante tiver a estrela, mais passado a gente está vendo. Por isso é que é curioso isso, né? Porque a gente está enxergando o passado. Mas não se assustem com isso, porque o espírito se move com velocidade extremamente mais veloz do que a velocidade da luz, segundo os espíritos nos informam. Então, nós vamos poder, em espírito, conhecer esse universo inteiro, sem problemas. Nós vamos conhecer essas galáxias que nós vimos através do telescópio pessoalmente, como espírito, quando a gente for espírito mais evoluído e livre para se mover no universo, casa de Deus. Por isso que Jesus disse que há muitas moradas na casa do meu Pai, porque todo o universo é morada de Deus. Nossa, quanto esclarecimento, Eutacílio. Que maravilha. Tem uma pergunta aqui do Marcondes Moreira. Como entender a nossa passagem no reino mineral? Ele fala de Paulista, Pernambuco. Marcondes, não vamos entender ainda. Vai guardar essa curiosidade para mais tarde, porque nós não sabemos como é que é o princípio inteligente. Como é que o princípio inteligente rudimentar se manifesta? Os espíritos dizem que tudo está interligado, mas isso é, para nós, por enquanto, uma afirmativa filosófica, porque ela não tem uma expressão de entendimento palpável para nós, por enquanto, porque a gente não compreende direito ainda como é que o princípio inteligente começa a se manifestar e como é que ele evolui até chegar à fase de espírito humano, como nós somos, e continuar até espírito puro. Portanto, a gente está tendo, na era do espírito inaugurado pela doutrina espírita, as primeiras informações da realidade espiritual, que é muito, muito mais ampla e profunda do que a gente imagina, mas aquilo que os espíritos já podem nos dizer. Por isso, a doutrina espírita não é uma doutrina fechada, ela é uma doutrina evolutiva. Ela vai progredindo, enriquecendo de informações à medida que nós também vamos evoluindo para compreender melhor as coisas que nos chegam. Só para você ver como é que a gente vai entender o princípio inteligente se a gente ainda não entende o que é o fluido cósmico, que é material. Ele é material, mas não é material perceptível pelos nossos sentidos. Nós não entendemos sequer o que é a radiação eletromagnética. A gente sabe que ela existe, a gente mede,
A gente mede a energia carregada por ela, mede a frequência das oscilações eletromagnéticas, sabe que ela é uma onda que se propaga no espaço, mas o que ela é? A gente não sabe responder. Otacílio, tem uma pergunta aqui do José Camilo. Ele coloca pergunta-provocação. Boa noite, professor. Uma pergunta-provocação. Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, infinitamente justo e bom, por que ele nos criou simples e ignorantes, sabendo que sucumbiríamos às diversas provações? Por que já não nos criou os perfeitos? Muito obrigado por todos os ensinamentos. Essa ideia de criar perfeito é a ideia dos anjos. Deus criou os anjos. Ora, se Deus criou os anjos perfeitos, então não precisa de criar mais nada, está tudo pronto. É que Deus, inteligência suprema, achou por bem, não é? Criar princípios evolutíveis e dar a esses princípios evolutíveis a liberdade ao longo do processo de evolução da capacidade de ser responsável por si próprio, para que pudesse ter o mérito das conquistas feitas. E Deus não nos criou sabendo que nós íamos sucumbir. Deus nos criou sabendo que nós seremos espíritos puros. E seremos. Esse é o nosso grande destino. É um engano achar que Deus nos criou para sucumbir. Isso é a visão estreita do momento. Mas se o espírito é imortal, ele não sucumbe senão em alguns momentos, porque ele retoma e continua crescendo e vai ser espírito superior, como Jesus já é. Por isso, Jesus é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Ele é o nosso guia, o nosso modelo, porque ele conhece o caminho e vem nos ensinar. Nós não sucumbiremos, nós jamais sucumbiremos. Nós temos momentos de queda, mas a nossa destinação, meu caro amigo, meu caro irmão, é a perfeição. Nós seremos, todos nós, espíritos puros. Como Jesus hoje é um diretor espiritual de planeta e ajuda a evolução do nosso planeta Terra, eu, você e todos nós que estamos aqui, um dia estaremos participando com Deus na criação de novos sistemas planetários e seremos também pleiade de espíritos angelicais, formando e ajudando na formação de novos mundos e novas criaturas que vão também evoluir por sua vez. E isso há de infinito, porque Deus não para de criar. O universo é assim. Otacílio, tem uma pergunta da Ana Mizumoto, minha esposa. Nessa linda alquimia de estrelas que formam galáxias, é possível as galáxias um dia formarem um planeta? Porque se isso for possível, as moradas do Pai são infinitas. Na verdade, Ana, nas galáxias estão, além de formando novas estrelas, estão formando também novos sistemas planetários. Como é que se forma um sistema planetário novo? É assim: uma quantidade grande de gás, de hidrogênio e hélio começa a colapsar pela força gravitacional. Colapsa e forma uma grande estrela. No colapso gravitacional, elas vão ficando cada vez mais densas. Com isso, as reações internas vão ficando cada vez mais violentas e começa a fusão nuclear. Aí, átomo de hidrogênio junta para fazer átomo de hélio junta para fazer átomo de carbono junta para fazer átomos mais pesados e assim por diante.
vai fabricando átomos. Nesse processo de fusão, se a quantidade de massa que a estrela conseguiu agregar for muito grande, vai chegar um momento que a temperatura interna da estrela é tão grande que a força gravitacional não consegue manter ela grudada, então ela explode e faz o que a gente chama de supernova. Essa explosão joga átomos para fora, forma uma quantidade imensa de gás, como aquela bolha que você mostrou para nós. Aquela bolha é o resultado de uma explosão de uma estrela. Essa matéria que tem átomos de todos os tamanhos e na explosão é tão violenta que forma os átomos mais pesados, como urânio, como tório, não é? E esse gás de matéria atômica espalha pelo universo. Depois, por atração gravitacional, começa a formar um novo núcleo e forma uma nova estrela, e com esses átomos já prontos vão formar os planetas à sua volta. Porque os planetas são mais pesados, tem massa mais pesada, no núcleo fica só aquilo que tem átomo leve, como hidrogênio e hélio. O nosso núcleo solar tem muito hidrogênio e hélio. Já tem alguns átomos pesados, como sódio, ferro, tá certo? Mas potássio, tem vários átomos pesados. Mas a maioria, ainda, a quantidade maior, é de hidrogênio e de hélio. Tá certo? O nosso Sol ainda tem mais 5 bilhões de anos de vida para continuar trabalhando, fazendo fusão nuclear. Não é? Mas a matéria que era mais pesada ficou, porque esfria mais rápido, fica na periferia, aglutina por força gravitacional e forma os planetas. Então, nós somos um sistema planetário formado assim. Nós formamos o nosso sistema planetário há 4,6 bilhões de anos atrás, mas a astronomia já identificou vários sistemas planetários em formação. Então, está se formando o sistema planetário. E já existem muitos outros. Nós já descobrimos, através das nossas tecnologias avançadas que a gente tem hoje, mais de 5.000 planetas girando em diferentes estrelas da nossa Via Láctea. Existe uma estrela que tem 7 planetas a descoberto girando em torno dela, um sistema planetário parecido com o nosso. Então, há muitos planetas. Hoje, os cientistas fazem o seguinte cálculo: para cada estrela que existe numa galáxia, há pelo menos 2 planetas em média. Então, se a nossa Via Láctea tem 200 bilhões de estrelas, deve ter da ordem de 400 bilhões de planetas. Quantos desses são habitados? A gente não sabe. Mas vamos descobrir devagarinho. Quanto ensinamento, hein, Otacílio? E tem mais uma pergunta aqui, nós estamos chegando no final da nossa aula, da Marli Pereira. Boa noite. Em sonhos sentimos como ela deve estar querendo flutuar no espaço. Será que um dia podemos ter corpos mais leves aqui na Terra? Isso também vai acontecer com muito tempo na frente. Com certeza, Marli, isso vai acontecer. Mas não é para agora, não. É para milhares e milhões de anos para frente. Nós não podemos esquecer que a nossa civilização só tem 10, 12 mil anos. 12 mil anos atrás, a gente era homem bruto. A gente começou a construir pequenos grupos, pequenas cidades, há 10 mil anos atrás. Não é? E nós ainda, nosso corpo hoje, é um corpo muito mais delicado e mais bonito do que era o corpo de 10 mil anos atrás, que a gente era um corpo grosseiro. A nossa evolução continua lentamente. Quando nós formos espíritos, não é, de regeneração, principalmente quando a gente estiver no final do mundo de regeneração, nós já estaremos muito mais sutilizados
do que estamos hoje, porque a nossa própria situação biológica vai mudando, porque a gente vai deixando de precisar dessa alimentação grosseira que a gente ainda tem hoje, às custas das vísceras dos animais e assim por diante, porque a gente vai evoluindo e vai mudando todo esse tipo de aquisição, certamente. Mas, de qualquer maneira, Marli, a cada vez que nós estamos no mundo espiritual, que o nosso corpo físico morre, eu estou perto disso, eu tenho 78 anos, daqui a um pouco eu estou no mundo espiritual. Com o meu corpo espiritual, que é um perispírito leve, muito diferente do corpo físico, eu já vou poder fazer algumas viagens interplanetárias. Pode apostar nisso. A gente vai estar muito mais leve para volitar no espaço livremente, principalmente se a gente não tiver problema de consciência. Se a gente passar para o mundo espiritual sem processos conscienciais que agravam o nosso estado de equilíbrio emocional. Por isso, fazer o bem, trabalhar no bem, trabalhar na conquista dos valores morais e aprender a ser simples, humilde, gentil, fraterno, educado, compreensivo, compassivo com as pessoas, é o nosso caminho para nós ganharmos a leveza necessária para conhecer esse universo maravilhoso de Deus presencialmente. Tassir, tem mais uma pergunta da Diná. Ela fala assim: se também temos sódio, potássio, ferro em nosso organismo, então somos poeira estelar? O nosso corpo, Diná, inteiro é feito de poeira estelar. Inteiro. Todos esses átomos que constituem o meu corpo físico, o seu corpo físico, a Terra, foi feito no núcleo de uma estrela que já se extinguiu. As estrelas são laboratórios divinos de construção de matéria bruta. Olha como Deus é inteligência suprema, meu Deus. Dá para caber na cabeça da gente isso? Não cabe, Tassiro, não dá para caber. Mas um dia a gente chega lá, né? Vai. Vamos chegar lá, sim. Tem uma pergunta aqui, Homem de Pedra, deve ser o pseudônimo dele, né? Boa noite, professor. Terei que reencarnar quantas vezes para começar a entender tudo isso? Homem de Pedra, você está começando agora, hoje. Vá em frente, não desanime, você é espírito imortal. Tem todo o tempo pela frente. Legal, Tossi. Já passamos um pouquinho do tempo, né? São 10h18. A gente nem sente, né, passar, porque foi tão, né? Foi uma aula tão acolhedora, consoladora, né? Gratificante. Então, nós só temos a agradecer a todos os internautas aí, os companheiros da live, pelas perguntas, pelos comentários, né? Ainda estão mandando alguns comentários. Também já estou perto, por volta de 62 anos, a Marli está falando. Então, tem muito agradecimento. Nós só temos a agradecer, Tassir, agradecer a Deus, a você, por todo esse esclarecimento, por essa oportunidade. A gente tem que agradecer a Deus, agradecer a própria humanidade que tem conquistado todos esses conhecimentos que a ciência nos ajuda para compreender a grandeza divina. Mas a mensagem final, Ronaldo, que eu deixaria é: quando a gente for usar o nome de Deus, não pense no Deus da Terra, pense no Deus do universo e veja se cabe a gente usar o nome de Deus em vão. É importante a gente aprender a melhorar a nossa relação com Deus, não é? Entendendo que o que cabe a nós, não devemos transferir para Deus. Mas a gente sempre pode pedir a Deus a força necessária para a gente fazer. É isso que ele espera de nós. Então, Tassir, para encerrar, você poderia fazer a prece para nós, para a gente dar encerrada a nossa aula? Com muita alegria. Queria, nesse instante, Senhor, agradecer a todos os nossos amigos que estão conosco, pensando junto conosco
meditando nessas lições espirituais que nos chegam através da doutrina espírita, através da ciência, através do conhecimento de tantas criaturas que nos ajudam a melhorar o nosso entendimento, para que nós possamos, dessa forma, Senhor, nos aproximarmos melhor de Ti, como nosso Pai Celestial. A ciência, tanto quanto os conceitos religiosos espiritualizantes, são recursos que a bondade de Teu coração nos oferece para que nós possamos nos descobrir Teus filhos. Ampara-nos, Jesus, para que nós juntos, como companheiros, amigos, possamos caminhar cada vez mais na direção de termos o Teu reino dentro de nós. Temos a alegria de sabermos que somos Teus filhos e que tens para cada um de nós, Senhor, um plano espiritual grandioso, que seremos todos nós um dia espíritos angelicais trabalhando contigo nas tarefas da criação de teu coração magnânimo. Ampara-nos, Jesus, amigo incondicional que dirige a nossa vida planetária. Permita, companheiro amigo, irmão maior, mais velho, que cuida de nós, que possamos te compreender, nos aproximarmos de ti também, Senhor, para nos sentirmos felizes por sermos criaturas divinas. Ampara-nos agora e sempre e ajude todos os nossos irmãos em humanidade a compreenderem essas lições sublimes que nos aproximam de ti. Que assim seja, Senhor. Obrigado, Tarsiro. Obrigado a todos que estiveram aí conosco nesta noite. E até a próxima sexta-feira, com a graça de Deus. Um abraço a todos.